Mudando de assunto, ontem, Luana, nós conversamos aí com a reportagem do Rio de Janeiro sobre aquelas descobertas ou investigações da polícia que relacionam jogos no Roblox e jogadores, né, usuários desses jogos com apologia ao crime, com apologia ao tráfico de drogas e também fazendo com que crianças pequenininhas fossem expostas a esse conteúdo, né? Algo que chamou bastante atenção, porque as imagens são bizarras, esquisitas e chegam a ser engraçadas até, porque são aqueles... É o avatar do Roblox, né? Aquele bonequinho que parece um bonequinho de Lego, vai pra quem é mais velho da nossa idade. Da nossa não, né, Luana? Da minha idade. Quase da nossa idade, Isso. praticamente. É como se fosse um bonequinho de Lego, só que ele é digital. E aí esse bonequinho ele pode ser todo customizado. E aí o que é que alguns jogadores estavam fazendo? Eles criavam esses personagens, esses bonequinhos de Lego, todos paramentados como se fossem criminosos, né? A gente tá usando termos aqui porque eles estão com um fuzil, estão segurando armas, então seriam criminosos que estão vestidos ali naquela coisa... Eu não quero parecer que eu posso cometer algum tipo de deslize ao citar algum tipo de cultura específica, mas é mais aquela cultura de rua, aquelas roupas que são usadas. A gente vê em clipe muitas vezes de... Aí eu vou ter que falar, né, o Luna, de funk, esse funk novo, essa, né, cultura das comunidades, a gente vê esses bonequinhos colocados dessa forma. Tem pichação em muro ali dentro do Roblox, escrito CV, então por isso a polícia, o Ministério Público começaram a investigar a apologia ao crime e também ao tráfico de drogas, porque existe essa citação mais clara, que é colocar a arma na mão dos bonequinhos ali, botar a pichação do CV também. Agora, a parte que eles aparecem dançando um funk, dando uma rebolada, descendo até o chão, eu achei muito engraçado, para falar bem a verdade. Mas, enfim, ao exibir essas imagens, a gente se chocou um pouco, né? A gente conversou aqui na Band News, a gente teve ontem as informações com o João Boeri. A gente chamou atenção para pais e responsáveis por crianças que usam Roblox, que jogam Roblox, que não é em todos os contextos que isso acontece. Tem acontecido, mas é um recorte, né, específico. E o problema também não é a plataforma, não é o Roblox, são as pessoas que fazem isso dentro da plataforma. Pois bem, a plataforma se manifestou sobre essa investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Érica Levigard vai trazer mais informações pra gente. Diga, Érica. A Roblox afirma que vai revisar o conteúdo dos jogos depois da Polícia Civil abrir uma investigação para apurar crimes praticados na plataforma. A informação foi passada em primeira mão à Band News FM. De acordo com a empresa, conteúdos que retratem ou promovam atividades ilegais são proibidos. Em uma publicação nas redes sociais, o governo do estado mostra um dos ambientes no jogo que faz referência a um baile funk online e ao traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, um dos chefes do Comando Vermelho. Bom, nessa semana o governo do Rio de Janeiro publicou esse vídeo, né, com alerta sobre a prática do crime de apologia ao tráfico de drogas dentro da plataforma Roblox. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Isso aqui é dentro de um jogo infantil. No Roblox, o crime está ocupando espaço feito para crianças. Salas que simulam bocas de fumo e bailes funk. Personagens circulam armados e com drogas, como se fosse normal. O som faz apologia ao crime. E o ambiente mistura narcocultura, violência e sexualização explícita. Tudo isso diante de crianças de 5 anos. O chamado Baile do Urso faz referência ao Doca, apontado como chefe do Comando Vermelho. Não é só jogo, é cooptação silenciosa. É o crime tentando se apresentar como cultura, status e diversão. Quando o bandido vira... É algo pra gente discutir mesmo, né? Quando isso é colocado para as crianças como um modelo a ser seguido, é preocupante. Tá influenciando mesmo? Mas será que é isso que influencia? Porque conversando aqui na redação, a gente falava sobre um outro jogo, que é o GTA, que é também um jogo muito violento, em que o objetivo era sair pela cidade meio que barbarizando, né? Dirigindo, jogando carro para cima das pessoas. E não é exatamente isso que vai fazer com que um cidadão, uma pessoa que teve uma educação, que é bem criada, que teve uma estrutura, ou uma pessoa que muitas vezes nem teve essa estrutura, mas que tem a consciência e sabe viver em sociedade,
A pessoa não vai sair fazendo isso porque entrou e jogou. Ela tem a consciência do que é real e do que não é. Dos limites da lei, do que ela pode fazer e do que ela não pode. Então não é exatamente isso que vai levar ninguém a fazer nada. Mas ao mesmo tempo, né, Luana, alguns especialistas têm falado que a nossa relação do ser humano e principalmente das crianças que são nativas digitais com o mundo virtual é uma relação um pouco diferente. A gente tem observado esse passo sendo dado no seguinte sentido, também trazendo Roblox, as notícias sobre o Roblox recentemente. Houve, claro, que manifestação de pais, de autoridades, para que houvesse uma restrição de idade, ali uma divisão mais clara de idade do chat do Roblox. Porque como é que funciona? É um jogo online, crianças bem pequenininhas entram, todas as idades, na verdade, mas como é um jogo fácil, então desde crianças pequenas conseguem ter acesso e conseguem jogar bem, né? Passar de fase, ter que fazer ali o que elas fazem dentro daquele cenário virtual. Então essas crianças, elas entram num cenário onde há outras crianças, de fato, estão todas conectadas pela internet. Então, um outro jogador, um outro bonequinho que você está vendo ali, ele não é um personagem igual num Atari era antigamente. Você está jogando Pitfall, aparece um jacaré ali, não. Um outro personagem que vai aparecer é uma outra criança que está jogando. Deveria ser outra criança, mas enfim, vamos colocar como sendo outra criança. Então, essa interação, ela existe e existia também por meio do chat. Enquanto está jogando, a criança pode falar, olha, vou pular, olha, esse cara é bom, ou para de me atrapalhar. Então, as crianças conseguem ter essa interação real em tempo real. O que aconteceu? Se descobriu que havia ali um método de burlar a idade, então crianças maiores estavam tendo contato com crianças menores, e o Roblox passou a exigir etapas de identificação muito mais rígidas, né? E a partir dessas etapas se dividiu bem a coisa da idade. E aí crianças, o que chegou para as crianças? Que há restrição no chat do Roblox. Muitos pais passaram a bloquear o chat do Roblox. E aí o que aconteceu? Virou notícia, e principalmente no Brasil isso aconteceu foi num volume bem grande, de crianças entrando nesses cenários do Roblox para fazer manifestação, para fazer protesto. Como a criança consegue montar ali o avatar, colocar roupinha, consegue acessórios, ferramentas, essas crianças começaram a montar placa, faixa, se manifestando contra essa restrição do chat do Roblox. Inclusive, o influenciador digital Felca acabou sendo perseguido, ele veio a público também. Nossa, muito, né? Não é, Luana? Você lembra disso? O Felca, ele teve que pedir para que crianças me deixem em paz, porque eles fizeram também um avatar do Felca, e a molecada correndo atrás do Felca e xingando como se fosse culpa dele, né, que houvesse essa restrição maior dentro do Roblox. E aí, Luana, o que é que alguns especialistas dizem? Que esse comportamento mostra uma junção muito maior entre entre relacionamento virtual e relacionamento na vida real, porque as crianças estão usando o ambiente virtual também para se manifestar, coisa que a gente só via na nossa época, aí sim, né, essa época atual, a gente indo para a rua para se manifestar. Agora não, agora existem outros ambientes. E até que ponto isso pode ser confundido com a vida real? Nessa nossa época de jogos mais violentos, de GTA, a gente consegue fazer essa diferenciação? Será que vamos chegar ao ponto de... existe uma dificuldade em se fazer essa diferenciação? Em se confundir vida real com vida virtual, né? Os relacionamentos reais com relacionamentos virtuais? É algo que a gente tem que ficar bem atento, né, Luana? E discutir e observar bastante quem é nativo digital. Esse debate, até a comparação com o GTA também foi discutida aqui, essa comparação com o GTA, por exemplo. Eu acho que o GTA, que a gente falou aqui, eu não conheço várias pessoas que jogaram GTA na adolescência, né, e que hoje são pessoas que vivem normalmente, não tiveram uma influência aí do jogo. Mas eu acho que o GTA, ele tinha uma realidade muito extrema, né?
E o Roblox, ele joga ali com uma realidade que, infelizmente, hoje é muito próxima da realidade de crianças que vivem em áreas que são dominadas pelo tráfico de drogas. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, em que os traficantes estão cada vez mais expandindo territorialmente seu espaço. Áreas que antes eram áreas residenciais, áreas em que o tráfico não chegava, hoje o tráfico chega. Então, hoje, para uma criança que antes não via um traficante armado na rua, hoje essa criança vê. Então, os especialistas que falaram com a gente ao longo dos últimos dias, eles falam que a criança, ela está num momento é um momento delicado, né? É um momento de fase de desenvolvimento cognitivo, e ela pode acabar normalizando essas cenas de violência, o que pode acontecer através do jogo, né? Já que ele está vendo no jogo, está vendo na vida real, é realmente um pouco complicado. Essa semana eu vi, inclusive, uma influenciadora que estava até com a preocupação de colocar para o filho animação de baixo estímulo. Tem isso também, né? Que é aquela animação com desenho feito à mão, para não cansar tanto assim o cérebro da criança. Então tem toda essa preocupação, porque é uma fase em que a criança é uma esponja, então ela absorve tudo aquilo que está sendo assim exibido para ela, e não seria diferente com o Roblox. É verdade. E aí, Luana, acho que deve fazer mais de uma semana conversando com a Sheila. A Sheila tem sobrinhos, né, pequenos. E a irmã dela colocou uma novidade. Nossa, olha que grande novidade. Mas para essa geração E a Sheila disse que causou impacto na casa dos sobrinhos, da irmã dela, que foi o seguinte: o momento do ócio. Agora é o momento do ócio. Vocês vão ficar 1h30 sem fazer nada. Não pode ter acesso a sem jogos estímulo. Sem estímulo, exatamente. Então, assim, sem fazer nada, não. Vocês não podem ter estímulo virtual, não podem ter acesso a celular, TV, som, nada. Vocês vão inventar. Como assim? O que é que a gente vai fazer? A gente inventa. E era o que ou os mais antigos faziam, né? Antes de ter outros estímulos, de ter que criar as próprias brincadeiras. Tá bom, você deixa papel, deixa caneta lá à disposição da molecada, deixa livro também, mas nenhum tipo de estímulo eletrônico. Agora vocês criem, vamos ver o que é que vocês vão fazer a partir daí. E as grandes brincadeiras nascem disso mesmo, né? Deixar a imaginação fluir, a mente rodar. Eu estava ouvindo o Humanamente, agora apresentado pelo Renan Suquevicius, e o tema dessa semana foi a inteligência artificial. E em um determinado ponto do programa, o especialista diz o seguinte: olha, a gente tem agora um contingente de crianças e adolescentes que se sentem até bem inteligentes, mas porque eles sabem usar a inteligência artificial. Então, eles sabem fazer a pergunta correta e eles têm a resposta muito rápida, uma resposta bem elaborada. Mas tira essa ferramenta da mão deles, né? É importante, de vez em quando, também tirar, para que eles percebam que não é uma extensão do próprio corpo, que a gente tem outros métodos, outras ferramentas para pensar por a gente mesmo e desenvolver as nossas coisas, as nossas brincadeiras, as nossas atividades. E perceber que talvez a gente não seja tão inteligente assim, né? Também. Mas a gente pode ser bem criativo. É isso aí. E tá chegando bastante mensagem, viu, Luana, dos nossos ouvintes aqui pelo 999-592-100. Bastante gente falando sobre jogo, que é isso aí. Olha, joguei GTA na minha época. Meu filho joga Roblox também. E a coisa o importante é que haja... Cadê? Perdi a mensagem. Mas é um ouvinte que estava falando sobre ter a presença... Provavelmente supervisão. Exatamente. A presença do pai, do responsável ao lado da criança enquanto ela joga, para ela não ficar totalmente solta.